Em tua presença nós estamos e te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor venha nesta hora, abrindo o nosso entendimento, Pai, para a tua palavra, falando aos nossos corações, pois queremos ouvir a tua voz, queremos aprender do Senhor, que é manso e humilde coração, para nos ensinar. Que o teu Espírito Santo possa tornar essa palavra viva em nossos corações, Pai, que não seja eu falando, Pai, o homem, a carne, o intelecto humano, mas que seja o teu Espírito Santo falando e ministrando em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Diga a glória a Deus. Bom, essa história aqui é muito conhecida, eu particularmente cito bastante nas mensagens, né? Principalmente essa parte do Pedro dizendo: nossa, por mim eu não ia. Eu acho que uns 2 domingos atrás eu até comentava sobre isso, citava isso aqui, né? Por mim eu não ia, mas porque o Senhor está mandando, então eu vou, né? Então a Bíblia conta aqui para nós, né, que Jesus está seguindo ele uma grande multidão, e ele chega na praia e vê 2 barcos. Os pescadores tinham acabado de voltar da sua pescaria, já tinham desembarcado e estavam lavando as redes. O pescador lava a rede para guardar, né, para encerrar o serviço ali naquele dia. Eles estão lá lavando as redes. E é engraçado que Jesus não pede nada, Jesus já sai entrando no barco, né? Não é assim? E diz, e a Bíblia diz que era no barco do Pedro: eu vou usar o teu barco hoje, coloca o barco aqui que eu vou pregar de dentro do teu barco. E o Pedro atende, o Pedro vai lá, manobra o barco, né, e deve ter ancorado ele ali, deixou ele paradinho, e Jesus sentou dentro do barco, começou, toda a multidão então sentou ali na praia do lago, né, e Jesus começou a ensinar do barco a multidão, e foi pregando e tal, não sei quanto tempo levou isso, mas o Pedro também está sentado ali ouvindo a palavra. Quando Jesus termina de pregar, e aí presta atenção, quando Jesus termina de pregar e ele está falando com todo mundo, né, agora ele vai com uma palavra direcionada para o Pedro. E eu não sei se já aconteceu com você, aquele dia que você vem na igreja assim, parece que só tem você, né? Parece que às vezes dá vontade de dizer assim: rapaz, parece que o pastor estava lá em casa. Como é que ele sabe o que aconteceu lá? Como é que ele sabe que a gente brigou? ou como é que ele sabe que eu estava pensando nisso, que eu estava falando, que eu estava planejando fazer isso? Não é assim? E a palavra vem exatamente ali de encontro
e parece que foi todo mundo embora e só ficou você, que você sente que a palavra é individual, é particular, é para você. E foi assim que aconteceu com Pedro. No caso ali, literalmente, Jesus vira para ele e diz assim: ó Pedro, vai ao mar alto e lança a sua rede para pescar, né? Agora, uma coisa que a gente precisa entender aqui um pouquinho é que, geralmente, quando hoje em dia, né, alguém diz assim: olha, vamos pescar, né? O que que é? É lazer, é hobby, não é assim? É um lazer, é um descanso, né? Ah, não, vamos pescar, vamos pescar. Agora, diferente do caso deles, porque eles eram pescadores, eles era o ganha-pão deles, era o sustento deles. De tal forma que se não tinha peixe para vender, também vai começar a faltar o alimento dentro de casa. As contas vão começar a acumular e assim por diante, né? Diferente daquele que pesca por hobby, eu até contei aqui de manhã, né? Hoje em dia eu estou quase um pescador aposentado, né? Mas eu já pesquei muito mais do que hoje em dia, né? E eu lembro de algumas vezes de chegar em casa assim, né? E um dia inteiro pescando, né? Às vezes um sábado inteirinho pescando, e aí chegar em casa no final da tarde e a minha esposa dizendo: cadê o peixe? Né? Vamos fritar, vamos fazer, cadê o peixe? Né? E eu fico imaginando se ela, por hobby, já ficava assim. Imagina a mulher do Pedro, que era para pagar as contas, verdade ou não é? E aí eu lembro de várias e várias vezes de chegar ali e dizer assim: pois é, não pegamos nada. E eu lembro de várias vezes ela dizendo assim: meu Deus, mas você ficou o dia inteiro pescando. Às vezes eu chegava até tudo queimado assim no sol, né? Eu com essa minha corzinha assim, que não pode pegar muito sol, às vezes chegava vermelho, né? E ela falou: você ficou o dia inteiro pescando e não pegou nada. Ah, eu não entendo como é que vocês podem gostar disso, né? Aí eu dizia: não, mas não é só o pegar o peixe, né? Tem todo o processo de você preparar a tralha, de você ir lá, da expectativa, de você ir com os companheiros lá, ficar na beira da água, às vezes com os pés dentro da água, né? Com os companheiros de pescaria contando história de pescador. Né? E aquilo em si, né, já é ali um divertimento, né? Já é ali um hobby. Agora, não é o caso do Pedro, nem dos companheiros dele. Você está entendendo? A coisa aqui é muito diferente. Mas mesmo o pescadorzinho de final de semana já chega em casa quando não pega nada, já meio, né? Já meio triste, meio cabisbaixo, já frustrado, porque qualquer um que vai pescar para quê? Para pegar peixe, né? Mas quando não pega nada é frustrante. Agora imagine o Pedro, né, e os companheiros dele, que é o ganha-pão dele, como eu dizia. E aí Jesus diz para ele assim: ô Pedro, volta lá e pesca. Então o Pedro, que era uma pessoa muito impulsiva, isso fica claro na Bíblia, ele já de imediato, assim, naquele impulso, assim, ele já diz: Senhor, não adianta. Estou parafraseando o que ele diz. Não adianta. Senhor, eu já tentei. Quem sabe ele poderia dizer algumas expressões que a gente usa hoje, né? O mar não está para peixe. Eu pesquei a noite toda, eu troquei a isca lá, coloquei essa isca, aquela, claro que dele era de rede, mas só dando exemplo, eu fiz de tudo, eu joguei a rede para um lado, joguei para o outro, fui na parte mais rasa, fui na parte mais funda, fui para cá, fui para lá, eu fui nos melhores pontos que eu conhecia aqui, e não dá, não tem peixe hoje. O mar não está para peixe, eu já tentei, né? Talvez escondido também nessa frase está assim, né? Se eu não peguei nem de noite, vou pegar agora de dia. Né? Quem sabe ele está dizendo assim: Senhor, eu não quero, que eu quero ir para casa, que eu quero descansar. Foi uma noite inteira de trabalho árduo, de trabalho pesado, né? Porque, a engano de alguns, pescaria, principalmente de rede, é trabalho pesado. Então, ele está respondendo isso, naquele ímpeto. Só que aí ele para um pouquinho e ele diz assim: mas porque o Senhor está mandando, eu vou. Amém? E o que eu quero lhe chamar a atenção
hoje nesse texto, por mais que tenha muito entendimento aqui e tal, mas o que eu quero frisar aqui hoje é o seguinte: o Pedro ele volta lá, e aí a gente leu até o final aqui essa história, que o Pedro ele lança a sua rede, e a rede vem tão cheia de peixes que um barco só não dá conta. Ele precisa fazer sinal para os companheiros para vir lá encostar o barco do lado, e eles enchem os 2 barcos de peixe. Vamos supor que a Bíblia diz a ponto de quase irem a pique, quer dizer, eles estavam na lotação máxima, na capacidade máxima daqueles barcos. Vamos supor que a capacidade daquele barco fosse 500 quilos de peixe, então cada um tinha 500 quilos ali. Não sei se era mais, se era menos, mas dificilmente era muito menos do que isso. Até por conta para um barco ser seguro, né? Então, vamos imaginar a quantidade de peixe que foi aqui. Não foi simplesmente uma pesca bem sucedida. Hoje nós tivemos uma pesca bem sucedida. Mês passado a gente também teve uma boa, né? Não, foi algo assim inimaginável. Algo completamente fora do comum, fora de qualquer padrão que podia haver. Eles estão voltando com os 2 barcos cheios de peixe. A coisa é tão grande que o Pedro corre até Jesus e diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Engraçado que ele vai até Jesus, chega lá e diz assim: fica longe de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele logo reconhece Jesus como um santo, ele logo reconhece Jesus como alguém, eu posso dizer assim, divino, amém? Porque ele diz: eu sou um pecador, não posso nem chegar perto do Senhor. E é naquele momento, tamanha foi aquele milagre, naquele momento que eles recebem, então, o chamado deles para o ministério. E Jesus diz para ele e para os seus companheiros, Tiago, João e o irmão dele, o André, que a partir daquele instante eles seriam, então, pescadores de homens e não mais de peixes. Amém? Mas perceba o seguinte, olha só, o Pedro, quando ele decide voltar lá para pescar, de novo, para lançar a rede, o que havia mudado? Perceba, eu te pergunto, o lago era o mesmo? Ou ele foi em outro lago? É o mesmo. O barco é o mesmo? Os companheiros de pescaria dele são os mesmos? A rede dele é a mesma? Meu irmão, toda a questão circunstancial era a mesma. Mas então por que ele pescou a noite inteira, que reconhecidamente é o horário que pega mais peixes? Por que ele pescou a noite inteira, lançando a rede inúmeras vezes e não pegou nada? E por que ele vai lá, no mesmo lago, com o mesmo barco, com os mesmos companheiros, com a mesma rede, tudo igual, e ele lança uma vez a rede, e em uma só vez, enche 2 barcos cheios? A Bíblia chega a dizer assim, que eram tantos peixes, e mesmo assim a rede não se rompeu, que já foi um milagre também. Amém, igreja? Olha só, que fantástico aqui. Mas o que foi que mudou? Você perceba que a única diferença é que agora ele tem uma palavra. Amém? E nós precisamos crer nisso. Até inclusive o título de hoje é essa frase, se você puder anotar, seria bom. Uma palavra muda tudo. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Uma palavra muda tudo. Vamos de novo com mais convicção, né? Porque você falar da palavra de Deus assim com, com falta de convicção não dá. Vamos de novo? Uma palavra muda tudo. Amém? Só que sabe qual é o nosso problema? É que assim como Pedro, muitas vezes, nós também temos pescas como essa. Ou não? Né? Frustradas, decepcionantes.
aonde a gente se esforça, usa todo o nosso conhecimento, joga a rede para cá, joga a rede para lá, empenha os nossos recursos, isso e aquilo, e não tem resultado nenhum, e não vem um lambarizinho sequer para usar de isca. Amém? E a coisa não dá certo, e a coisa não vai. Só que geralmente quando isso acontece com a gente, vamos lá, o que geralmente a gente faz? A gente começa a dizer assim, não, mas também, né, nesse lago aqui que eu estou pescando, não tem peixe aqui, a culpa é do lago. Não tem peixe nesse lago. Não, se eu tivesse pescando um lago que tivesse, aí sim, aí o resultado ia ser diferente. É assim ou não é? Aí a gente começa a dizer assim, não, mas o problema é o meu barco. Esse barco aqui que eu tenho, ele é muito pequenininho. Não, mas se eu tivesse um barcão, aí você ia ver, eu ia pescar muito. Ou alguns ao contrário. Não, meu barco é muito grande, é desajeitado, gasta muito diesel. Aí a pesca fica cara. Não, mas se eu tivesse um barquinho, uma canoinha, aí você ia ver, aí que eu ia pescar mesmo. E não é assim? Aí a gente começa a dizer assim, não, sabe o que é? Sabe o que me atrapalha? É os meus companheiros de pescaria. Pensa num povo pessimista, eles me atrapalham. Pastor, lá onde eu moro, tem tanta gente invejosa, pastor. Por isso que a minha vida não vai para frente. Já ouviu essa conversa? Por isso que a minha vida não vai para frente, meus companheiros de pesca, pastor. Pastor, se eu conhecesse a minha mulher, se eu conhecesse a minha sogra, pastor, você entendeu o meu sofrimento. E não é assim? Não, a culpa é dos meus companheiros. Não, porque o meu patrão, se eu tivesse um patrão melhor, que me enxerga, que me dá oportunidade, tudo ia ser diferente. Não, a culpa é da minha rede. Não é essa rede que eu tenho. Não, se eu tivesse uma outra rede, aí eu ia pescar. Não, aí eu ia conseguir, mas essa minha rede, a malha dela é muito, muito grande, assim, aí os peixes pequenos tudo passam. O outro diz, não, a malhinha é muito fininha, aí eu não consigo pegar peixe grande. Não, a minha é muito fraca, não, a minha não sei o quê e tal. E é assim ou não é? Agora, meu irmão, o Pedro, ele vai lá com o mesmo barco, no mesmo lado, com os mesmos companheiros, com a mesma rede, com o mesmo tudo. Amém. E ele volta de lá com 2 barcos cheios de peixe. Por quê? Por causa de uma palavra. Porque uma palavra muda tudo. Porque uma palavra transforma qualquer situação. Foi o que a gente está em Lucas 5, em Lucas 7 fala sobre isso, foi o que o centurião entendeu. O centurião não diz assim, não, se eu tivesse um médico mais experiente, o meu servo ficaria bom. Não, se eu tivesse um remédio e tal. Não, o que ele diz? Basta uma palavra. Em outras palavras, ele está dizendo o título da nossa mensagem. Uma palavra muda tudo. E mudou lá? Mudou. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que daqui a pouquinho vai acabar o culto, ou quem está pela internet, daqui a pouquinho vai acabar de assistir aí o culto gravado, mas que daqui a pouco, quando o pastor dizer amém, Deus abençoe, pessoal, tchau, boa noite, você vai voltar para a mesma casa. Eu acho que dificilmente alguém vai voltar para uma casa que não foi aquela que você, né, saiu antes de vir para a igreja. Né? Eu não estou falando de alguém que está visitando outra pessoa, mas estou falando, né, daquela casa que você costuma morar. E você vai voltar para a mesma casa. Segunda-feira, você vai acordar cedo e vai para o mesmo emprego. Amém? Quem sabe vai entrar no mesmo carro, ou quem sabe vai pegar o mesmo ônibus, vai cumprir o mesmo horário. Vai acabar o culto, você vai para casa encontrar os mesmos familiares. Ou não? Vai encontrar o mesmo familiar lá. Você vai encontrar os mesmos problemas que você deixou lá quando você veio para a igreja.
Você vai encontrar os mesmos desafios que você tem na sua vida. Quem sabe alguns aqui vai acabar o culto, você vai voltar para casa, você vai se deparar com aquele mesmo problema de saúde que você já tem. E assim vai. E tantas outras coisas. E aí o que a gente precisa entender, não é que a gente precisa de um lago novo. Não é que a gente precisa de um barco novo. E claro, se vier, bem-vindo, ou não é? Vai bem-vindo, mas que não é o barco que vai mudar a coisa. Quem não precisa de uma rede nova, e repito, se vier, bem-vinda. Né? Se a gente tiver uma rede que pode aumentar o nosso lucro, a nossa pescaria, melhor, mas não é isso que vai fazer a diferença. Mas o que pode e que vai fazer toda a diferença na nossa vida é o quê? É uma palavra. Agora, não é só quando a gente recebe essa palavra, mas é quando a gente crê nessa palavra. E quando a gente coloca em prática essa palavra. E eu não sei você pode não concordar comigo, mas eu acho que a palavra está vindo. Ou não? Amém? Então, se a palavra está vindo, penso eu que só cabe a nós fazer o resto. Que é a gente crer nessa palavra e agir de acordo com essa palavra. Amém? Mas a palavra que tem o poder de mudar tudo. Em Isaías, não precisa nem deixar marcado em Lucas, vamos para Isaías capítulo 55. Se você até não quiser abrir, não tem problema, que eu abro aqui, você acompanha comigo, talvez seja até mais fácil. Isaías capítulo 55, versículo de número 10, a Bíblia diz assim, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos ler juntos, mas é para a gente ler junto, tá? E é para você ler falando, lendo em voz alta, tá? Porque às vezes o pastor diz, vamos ler, aí eu saio lendo sozinho. Eu digo, vocês não estão lendo? Não, eu estou. Não, mas é ler em voz alta. Vamos lá, vamos todo mundo junto? Acompanha no monitor, olha lá. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra? Aleluias. Olha só, geralmente a gente lê só o versículo 11, né? Mas o versículo 10 começa dizendo, olha, do mesmo jeito que a chuva, ela desce lá do céu para a terra, e a neve também, e a chuva, ela não volta a subir para lá, mas quando ela desce, ela rega a terra, e é a chuva que faz a terra produzir, amém? Que faz as sementes germinarem, brotarem, crescerem e frutificarem. A Bíblia diz, esse mesmo poder que a chuva tem para fazer com que o potencial da terra venha florescer, venha produzir, a Bíblia diz, assim é a minha palavra. Ela vai e ela não vai voltar vazia. Antes, ela vai fazer aquilo que me apraz, a vontade de Deus, e vai prosperar naquilo para o qual eu a enviei. Isso aqui é Deus falando. Então, quando Deus nos envia a palavra dele, junto com a palavra, já há toda a capacidade e o poder para gerar, para produzir. Às vezes a gente pensa que é assim, né? Deus manda uma palavra para nós, e se eu creio na palavra, Deus, ele creu, então anjo, pega uma benção e vai lá levar para ele. Não, não é assim.
Na própria palavra que ele nos enviou, há nela o poder, há nela toda a capacidade para produzir aquilo para que o Senhor enviou a palavra a nós. Amém? Se ele nos envia uma palavra dizendo que uma palavra muda tudo, então nessa própria palavra há o poder para mudar tudo, independente das circunstâncias. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa palavra, crer nessa palavra e agir de acordo com essa palavra. Porque vamos imaginar o Pedro, né? Vamos dizer que o Pedro acabou de ouvir aquela palavra de Jesus, ele diz, amém, Jesus, eu creio, aleluia, Jesus, olha, eu tenho tanta fé, Jesus, o senhor não sabe, Jesus, eu tenho tanta fé, olha, eu tenho certeza que se eu fosse lá e que se eu jogasse essa rede lá, olha, eu tenho certeza, Jesus, que essa rede vinha cheia. De tanta fé que eu tenho, Jesus. E aí Jesus está olhando para ele, daí, você vai ou não? Tenho fé, Jesus, eu creio mesmo. Só não vai. E eu te pergunto, às vezes é isso que a gente faz? Sim ou não? A gente diz, não, eu creio muito, eu creio tanto, olha que se eu orar, Deus vai fazer, só não ora. Não, eu creio tanto que se eu for lá, você vai ver, Deus vai abençoar. Se eu for lá, Deus vai abençoar. Só não vai. Você está entendendo em nome de Jesus? Então o que adianta? Não adianta eu crer na palavra se eu não agir de acordo com essa palavra. Adiantaria o Pedro dizer amém, Jesus, amém, começar a manobrar o barco e ir lá para o marado, na hora dele pegar a rede, assim, ele olhar para a rede e dizer, rapaz, mas está limpinha. Vou sujar ela tudo de novo. Vai dar um trabalhão para lavar ela de novo. E se não der certo? E se não funcionar? Vamos falar a verdade, quantas vezes é isso que a gente faz? Meu irmão, quantas vezes você já não participou de um culto como esse? Eu sou o primeiro a me identificar, para você ficar tranquilo na hora que eu perguntar, eu já estou dizendo, eu tô nessa, tá? Mas quantas vezes você já não participou de um culto, ouviu uma palavra e disse, amém, aleluia, é isso aí mesmo, eu creio em nome de Jesus, não? Segunda-feira eu vou chegar no meu trabalho com essa atitude aí. Não, segunda-feira você vai ver, tudo vai mudar no meu trabalho. Vai mudar, eu creio em nome de Jesus. Amém, aleluia, 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 aleluia. Aí chega segunda-feira de manhã. Segunda-feira. Poxa, semana inteira pela frente. Aí a pessoa lembra da palavra. É a palavra lá, como é que é? Não, é assim que eu tenho que fazer, assim que eu tenho que fazer, assim que eu tenho que agir, em nome de Jesus. Aí a pessoa começa a se dirigir para o trabalho e diz, poxa vida, como é que, né? Será que vai funcionar? É assim ou não? Quantas vezes, meu irmão, nós ouvimos uma palavra e dizer, amém, é isso aí mesmo. Não, a resposta de Deus. Deus usou o pastor hoje. Não, falou comigo. Não, isso é para mim. Essa palavra é para mim. Não, você vai ver a partir de hoje as coisas vão mudar lá em casa, vai mudar tudo. Como que é a palavra? Uma palavra muda tudo, vai mudar tudo lá em casa. Você vai ver, não, a partir de hoje as coisas vão mudar. Não, eu vou agir conforme a palavra de Deus está mandando aqui, eu vou fazer isso. Aí quando dá ordem para o filho, para a filha, ele faz aquela carinha assim, de sofrido, a pessoa. Tadinho. Filhinho, deixa pra lá. Mas o que você quer, tá bom. Sim ou não? Amém? Não, pastor, não. Deus falou comigo, não, a partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer. Meu irmão, e às vezes só fica no discurso. Só fica na empolgação.
Mas quando a pessoa tem que ir ao mar alto e lançar a rede, você está entendendo? A pessoa não adianta. Porque a palavra de Deus não trabalha no campo da empolgação, da animação. Se você vai numa palestra de motivação, né? Você sai da palestra motivado, eu vou mudar o mundo, pronto, cumpriu a função da palestra, não é verdade? Alguém já participou de uma palestra, né, motivacional? Você sai dali, eu vou mudar o mundo, pronto, cumpriu o propósito da palestra, era para te motivar, só que a palavra não é para motivar a gente, não é só para dar um gás na gente, a gente acreditar, não, meu irmão, a palavra de Deus funciona quando eu creio nela. E claro que crer na palavra é empolgante, amém? Mas não só quando eu creio, mas quando eu decido fazer. Quando eu decido ir lá e lançar a rede. E fazer aquilo que a Bíblia manda eu fazer. É aí que eu vou ter a pesca maravilhosa. E quantas vezes, repito, a palavra vem, nessa palavra tem todo o poder para mudar tudo, mas a gente não tem aquela firmeza, aquela decisão, aquela determinação de dizer, não, eu vou como Pedro, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Amém? E é isso que nós precisamos. O que eu acho interessante aqui, e já se encaminhando para o final, até porque eu não tenho muito para falar, é só para você entender como uma palavra tem poder para mudar tudo. Como eu disse, uma rede nova é bem-vinda. E aí você entenda como quiser isso, né? Um barco novo é bem-vindo e tal. Mas, meu irmão, não é isso que muda a vida de alguém. O que muda a vida de alguém é uma palavra. Quando a gente decide crer e quando a gente decide agir sobre essa palavra. É muito interessante. Vamos para o Evangelho de João agora. João, capítulo de número 21. E versículo de número 3. João 21, 3. Aqui é justamente naquele período que Jesus foi crucificado e Jesus já havia ressuscitado naquela manhã, mas os discípulos não sabiam. Para os discípulos, Jesus estava morto. Para eles, Jesus está morto, eles não sabem da ressurreição. E o que acontece é o seguinte, João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, o quê? Sabe aquela história assim, eu já vi esse filme? Já vi esse filme, já aconteceu antes. 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Jesus havia ressuscitado, já não tinha mais a mesma aparência de antes. Já estava em um corpo glorificado, de tal forma que eles não reconheceram, porque a aparência dele era diferente. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe o quê? Não. E eles disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, era a forma que João, né, se denominava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Né? Foi nadando, chegou lá na beira da praia, antes que os discípulos, né, tão empolgado que ele ficou com Jesus. Só que o que me chama a atenção aqui, o que é fantástico é o seguinte, eles estão lá pescando,
E de novo, amém? De novo, pescando a noite toda e não pegaram nada. Aí o dia já está clareando, Jesus vem andando pela praia, né? De novo, amém? E aí Jesus grita lá para eles assim, o que me leva a crer que eles estavam bem próximos à margem. Jesus grita: ei, filhos, tem aí alguma coisa para comer? Eu fico imaginando eles lá do bar. Eita, ó, tá ruim. Nem um lambarizinho para aperitivo não tem. Não pegamos nada, né? Eu até brincava de manhã assim que quem pesca sabe que é de praxe, né? Você chega num lugar para pescar e já tem um pescador lá primeiro, é regra da pescaria. Você não pode começar a pescar. Primeiro você vai lá e pergunta o quê? E aí? Como é que tá? Tá pegando? É assim ou não é? A tua curiosidade não te permite fazer uma outra coisa, né? Você chega lá e diz: e aí? Como é que tá aí? Já pegou quantos? Como é que tá a coisa? Tá beliscando pelo menos e tal. Não é assim? Né? E Jesus grita lá: e aí? Tem alguma coisa para comer aí? Eles disseram: ih, rapaz, tá feio o negócio aqui. O mar não tá para peixe, não pegamos nada. Aí Jesus grita assim: ó, lança a rede do outro lado e vocês vão pescar. Gente, para e pensa comigo. Eu e você no lugar dele, dos pescadores lá, do Pedro, dos companheiros, o que faria? Quantas vezes a nossa gente diz: ah, tá bom, vou lançar o remo daqui a pouco na tua cabeça. Verdade, não é? O cara nem barco não tem, vem dar palpite na nossa pescaria. O cara não tem nenhuma varinha de bambu debaixo do braço, vem dizer como é que a gente tem que pescar agora. E não é assim muitas vezes? Eu nunca vi o cara na vida. Eles sabem que é Jesus? Eles não sabem que é Jesus. Nunca vi esse cara na minha vida. Agora o cara chega aqui e vem dar palpite na minha pescaria, até parece. Ah, que loucura. Ó, eu estou jogando a rede desse lado a noite inteira, não tem peixe, nada, nenhum. Como é que eu vou jogar do outro lado e vai ter? Que absurdo. Verdade, não é? Não tem lógica um negócio desse. Não tem uma explicação para um negócio desse aqui. Mas, perdão, engraçado que a despeito de tudo isso, sabe o que eles fazem? Acho que um olha, pô, vamos lá, ué. Vamos tentar. Amém? Eles dizem, olha só, estão jogando desse lado do barco. Agora eles pegam e dizem, não, vamos jogar do outro. E eles jogam a rede do outro lado, e a hora que puxa, sente o peso ali, a rede balançando um pouco por causa do movimento dos peixes. A hora que eles sentem, o João olha para o Pedro, Pedro olha para o João. E o João diz assim: Pedro, é o Senhor. É Jesus. Sabe por quê? Ele está falando aquilo, né? Como se ele dissesse: não pode ser outro. O único que eu conheço que com uma palavra muda tudo é só Jesus. Agora vamos parar para lembrar que para eles Jesus está o quê? Morto. Amém? Então a gente dizer assim, não, isso aí foi Jesus que fez. Para a gente é mais fácil. A gente quer que ele está vivo. Os caras 3 dias atrás viram ele pendurar na cruz. Foram lá, viram o corpo dele sendo sepultado. Mas João diz, não tem nenhum outro que com uma palavra mude tudo. A Bíblia diz que os discípulos vão até Jesus e quando chegam em Jesus, ele já está com fogo, né, com o braseiro aceso, com o fogo, os peixes preparados, pão pronto. E a Bíblia diz assim, e ninguém ousava perguntar para ele, é o Senhor? Porque todos sabiam que era Jesus. Por que todos sabiam que era Jesus? Porque eles sabiam
Não tem nenhum outro que com uma palavra transforma toda a situação. O que eu quero lhe chamar a atenção aqui é que aquela pesca lá não foi um fato isolado. Amém, igreja? Aquela pescaria lá não foi, não, meu irmão. Jesus pode mudar qualquer pescaria. Amém, igreja? Né? O fato é que não importa, meu irmão, se ele já fez antes na nossa vida. Não, o que importa é que quando a gente decide dar ouvidos à palavra de Deus, crer na palavra de Deus, colocar em prática o que a palavra de Deus manda, uma palavra muda tudo. Meu irmão acabou de testemunhar. Pastor, o senhor pregou aquela palavra, eu criei naquela palavra, comecei a fazer aquilo e estou vendo Deus me abençoar. Não é isso? Não foi o que a gente ouviu agora há pouco, testemunho? Amém? É isso. O grande problema é que às vezes a gente ouve a palavra, até se empolga, amém, aleluia, é isso aí mesmo, eu creio, mas na hora de jogar a rede para o outro lado a gente não quer, porque não nos parece lógico. Quando a gente precisa pegar o nosso barquinho lá no mar alto e tentar de novo e lançar a rede, às vezes a gente não quer. Mas nós só vamos ver a palavra mudar tudo na nossa vida quando a gente recebe ela, e repito, eu creio que hoje a gente está recebendo a palavra, amém? E a gente decide crer nessa palavra, e a gente decide colocar isso em prática na nossa vida. Portanto, meu irmão, diante disso, eu e você precisamos ter a sabedoria de tudo aquilo que a gente for fazer. A gente pedir para Deus, Deus, me dá uma palavra. Amém? Me dá uma palavra. Nem que seja, esses dias atrás eu pregava sobre uma outra palavra que Jesus disse para o Pedro. Certa vez o Pedro, eles estão lá no meio de uma tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma, está lá todo mundo com medo, e aí Jesus diz, ei gente, calma, sou eu, não tenho medo. Pedro se levanta e diz assim, se és tu, me faz ir ter contigo andando sobre as águas. Sabe qual foi a palavra que Jesus deu para Pedro? Vem. Na língua portuguesa, três letras. Uma única palavra com 3 letras. Com aquela palavra que o Pedro recebeu de Jesus, tão pequenininho, simples, vem, o camarada anda sobre as águas. Amém. Então a gente precisa ter a sabedoria de pedir para Deus, Deus me dá uma palavra com relação a isso, me dá uma palavra, nem que seja um vem, né? Nem que seja um vem. Nem que seja um vai ao mar alto, lança a rede, eu não sei. Ou até mesmo, nem que seja um não faça isso não é para você, ou quem sabe não é para agora. E se a gente tiver sabedoria, meu irmão, e começarmos a agir pela palavra, de acordo com a palavra, então nós vamos poder ter os resultados que eles tiveram. Nós vamos poder ver uma palavra mudar tudo em nome de Jesus. A palavra está vindo, que eu e você possamos crer, possamos colocar isso em prática e ver Deus operando e mudando tudo. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.